E o que somos, professor? Eu sabia que ia sobrar para mim um tem que sobrar. Aquela batatinha quente, E o que né? Aquela quentinha. Quem nunca é dado, será cobrado. Essa é uma pergunta muito antiga. O que somos, professor? Eu estava ouvindo o Paulo com atenção e me lembrei do Sócrates, né? O nosso patrono, o nosso pai fundador. E o Sócrates, ele, como todos sabem, não deixou nada escrito, e sabemos muito do Sócrates pelo que disseram outros, mormente Platão. E há muita atenção de Platão no momento em que Sócrates é condenado, portanto, a morrer, o que mostra que nem sempre a gente consegue ser amado quando a gente realiza aquilo que é, né? E Sócrates falava num tal de daimon interior. E esse daimon interior sempre me chamou muito a atenção. Primeiro, pela esdrúxula semelhança com a palavra demônio, né? E que pouco tem a ver, mas seria uma espécie de essência própria de cada um. E o meu pai, assim como Paulo faz com os filhos dele, ele queria, porque queria que eu descobrisse aquilo que ele dizia, qual era a minha praia, né? Qual é a minha praia? E ele fez uma lista, assim, de coisas onde ele tentava identificar aquilo que a minha natureza poderia manifestar maior aptidão, portanto, facilidade para executar, etc. E na lista dele eu era particularmente ruim em tudo, mas eu era ruim com clareza, né? Não é? Tem gente que se vira, né? Incrível como eu era, assim, inábil. Tinha até equitação. Eu me lembro do professor de equitação dizendo, olha, eu já vi criança com pouco jeito para andar a cavalo, mas como esse menino eu nunca tinha visto, é até melhor levá-lo daqui que pega mal para a escola. Então meu pai, que sempre teve muita preocupação em não me traumatizar, ele me dizia simplesmente que eu era ruim em tudo. Você é ruim em tudo, né? E tal, né? E a lista dele era uma lista, para o nível de escolaridade que ele alcançou, era uma lista muito nobre, com cálculo, com esporte, com arte, com sei lá, e não havia meio. Até o dia que eu pedi a ele que me levasse para a escola mais cedo, e ele, que tinha idade para ser meu avô, ressabiadíssimo, disse, para quê? Falei, tem prova na primeira aula. Então, na hora da prova, eu levo. Eu falei, não, preciso chegar bem antes. Por quê? Porque os colegas estão esperando para eu explicar a matéria. Aí ele olhou para minha mãe e falou, para onde esse país vai? Porque os outros estão dependendo de você para aprender. Como que dizendo, se você é horrível e os outros estão dependendo de você, isso é uma calamidade. Ele pegou e falou, eu não estou nem acreditando, eu vou com você ver isso. Um momento. Isso mostra muito amor desse pai, percebe? O interesse. Da maneira dele, na sabedoria dele, mostra o interesse, dedicação, tempo, esforço. O do meu pai, não há dúvida, né? O meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. O meu pai me tirou de onde eu estava, o meu pai me conduziu até onde ele pôde, e o meu pai é a minha referência maior, mesmo não tendo concluído a escolaridade básica. A sabedoria não depende de inteligência, de conhecimento. Claro, nossa. E aí ele viu que era uma sala gigantesca e o professor de física tinha feito propaganda. Ele falou, se vocês não entenderem eu explicando, não tem problema, depois eu sei que o Clóvis explica, vocês vão acabar entendendo. Então tinha lá uma galera esperando para eu explicar a matéria. E meu pai, eu vi que ele foi embora e quando terminou tudo ele foi me buscar e ele falou, escuta, o pessoal gosta do que você explica? Eu falei, isso eu não sei, mas que cada vez tem mais gente, tem. Aí ele virou para mim e falou, pois então já sabemos qual é a sua praia. E a praia do meu pai era o daimon do Sócrates. Você é um explicador. E ele falou, e olha, agarre-se nisso, porque você não tem plano B. É explicar ou explicar. Como eu nunca ousei desafiar o meu pai, essa conversa tem exatamente 50 anos, essa conversa, né? Eu tinha 10. E de lá para cá eu explico. E o que é incrível é que, assim como o Joel e o Paulo disseram, eu tenho a nítida sensação de que a minha vida foi uma homenagem à minha natureza.